Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Meus queridos, vamos abrir a Bíblia no livro do profeta Jonas. Jonas está entre os profetas menores. Você vai encontrar Oséias, Joel, Obadias, Jonas. Depois Miqueias, Naum, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. São os 12 profetas, os menores. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Livro de Jonas. Livro de Jonas, nós vamos ler alguns versículos, tá, gente? Primeiro versículo que nós vamos ler, Jonas capítulo 4, versículo 6 a 11. Assim está escrito: Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável esta tua ira, por causa de uma planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Estava revoltado. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas, que não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Amém. Essa é uma lição de misericórdia. Misericórdia da parte do nosso Deus, Criador, para com a sua criação. Você deve conhecer bem essa história, onde Deus comissionou um profeta e lhe confiou uma missão, e a gente se depara com um fato, com uma realidade quase que inusitada na Bíblia: o profeta que não queria pregar. O profeta que não queria, o pregador que não queria pregar. Acho que vai ser esse o tema da mensagem. O pregador que não queria pregar. De repente, Deus cria meios e formas para que a sua vontade se estabeleça, porque Deus é soberano, e se Ele tem um propósito na nossa vida, é melhor se render logo. Alguém já disse: se rende logo que dói menos. E Deus disse a Saulo de Tarso: dura coisa recalcitrares contra os aguilhões. Ou seja, não adianta tentar essa quebra de braço com o Senhor. O Senhor sempre vai vencer, o Senhor sempre vai prevalecer. E Deus traz uma lição extraordinária. Deus leva o profeta para profetizar, o profeta não quer profetizar, Deus cria meios que daqui a pouco nós vamos ver. A vontade de Deus acaba se estabelecendo. O profeta agora sobe ao monte e fica de cima do monte assistindo, na ansiedade, na expectativa de assistir a tragédia, a desgraça, o horror, a destruição, a calamidade de um povo que Deus tinha dito que ia destruir. De repente, nada acontece. Ele fica revoltado, ele fica extremamente furioso. Se você atentar bem o capítulo 3, quando ele percebe que Deus vai usar de benignidade, de compaixão, de misericórdia, o que é que ele diz? Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor
me é morrer do que viver. Há pessoas assim, que quando Deus não age conforme a sua vontade, age conforme as suas expectativas, pessoas que não se submetem à soberania, ao beneplácito da soberania divina, aí elas entram em crise, elas pensam que sua história acabou, que o seu mundo, se encerrou. Há pessoas assim como o profeta Jonas, e Jonas vive esse delírio, vive esse drama, vive essa aflição, onde a Bíblia menciona 2 ocasiões onde ele prefere morrer. Agora, algumas perguntas começam a surgir. Qual era o problema de Jonas? Ele estava preocupado com a credibilidade da sua reputação por ter dito isso? Por ter dito algo e não ter se cumprido? Não. Qual era o problema de Jonas? Era a sua reputação ou era a xenofobia? Xenofobia é fobia aos estrangeiros. Será que Jonas era tão judeu, tão ortodoxo, tão devoto, que ele não admitia que um outro povo pudesse ser alcançado, que ele não admitia que um outro povo pudesse ser salvo e de alguma forma beneficiado pela misericórdia de Deus? Não era reputação, não era xenofobia. A razão dessa angústia, da aflição que havia no coração de Jonas era uma: o povo de Nínive. Nínive era a capital da Assíria, uma terra de homens maus, cruéis, terríveis, execráveis. Essa nação foi fundada por Nimrod, um dos maiores tiranos da história. E Jonas não queria ir lá, não era com medo da reputação de falar algo e de repente não acontecer. Não era por xenofobia, se sentir como judeu superior aos gentios, mas era por uma razão. A Bíblia nos diz no versículo 1, Jonas, filho de Amitai, o seu pai, segundo os estudiosos, segundo os historiadores, o seu pai foi assassinado pelos nínivitas. E Jonas não queria nenhum tipo de aliança, de vínculo, de conexão com esse povo, por causa do seu trauma, por causa da sua dor, justamente por causa da sua frustração. Deus poderia enviar tantos profetas, mas por que Jonas? E por que insistia em Jonas? Deus tem os seus meios, Deus tem as suas formas. Na realidade, o que Deus mais queria era curar Jonas, era tratar Jonas. E às vezes Deus nos leva justamente ao lugar em que nós fomos feridos, para sermos instrumento de bênção, para sermos canal de bênção, para de alguma forma sermos completamente sarados. E Jonas, depois de ter anunciado, ele sobe no monte e ele aguarda, vai ser agora. Eu fico imaginando, é agora, é hoje. De repente ele se cansa, diz, vou dormir, mas quando acordar não vai ter mais nada aí. Aí quando ele acorda, está uma planta que Deus colocou de uma hora para outra, fez sombra para ele, ele simpatizou muito com aquela planta. E no outro dia, quando ele vai dormir, simplesmente o sol bate no seu rosto, ele percebe que aquela planta não estava mais lá. E ele fica angustiado, ele começa a chorar, desesperado. E Deus diz, é razoável essa tua ira? Ele diz, sim, é razoável até a morte. Veja que profeta tinhoso, turrão. Ele é um retrato de nós, seres humanos. Sim, é razoável a minha ira até a morte. Mais uma vez, fala em morrer. Aí Deus diz bem assim, olha que lição de misericórdia. Tens compaixão da planta que não custou nenhum trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E eu não teria compaixão da grande cidade de Nínive, que tem 120.000 pessoas, que não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda, porque esse povo não foi revelado o privilégio das minhas leis. Sem falar os animais, Então eis aqui uma lição de misericórdia para curar o trauma
do profeta, para que o profeta venha reconhecer que, meus irmãos, Deus não é semelhante a nós. Deus não tem a nossa natureza pecaminosa, que desejamos o mal, que desejamos a tragédia e que às vezes desejamos a desgraça. Não se esqueça que na cruz Jesus ofereceu perdão para aqueles que nem sequer reconheceram o seu erro, nem sequer pediram perdão. Jesus diz: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. É esse coração de Deus que nos constrange. Deus está ensinando aqui ao profeta sobre misericórdia, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. É interessante quando a Bíblia diz bem assim, que Deus, que preciosa aos olhos do Senhor é a morte dos seus santos. Mas quando se trata da morte dos ímpios, Deus não tem prazer, Deus não se alegra. O que Deus espera é que o ímpio se converta. O que Deus está ensinando a Jonas, e que está me ensinando, e está ensinando a você, é que a gente deve pregar a verdade, para que haja conversão, para que haja transformação, não para que haja juízo e condenação. Há muitas pessoas pregando a palavra, movida por uma ira, por uma revolta, com um desejo, de contemplar o juízo de Deus, quando na realidade nós temos que pregar a palavra movido de compaixão, para que haja realmente a transformação, para que haja uma genuína conversão. Qual é a nossa motivação ao pregar a palavra? O interessante é que para Jonas não é nenhuma surpresa. Quando Deus disse a ele que já não ia mais fazer o que estava previsto, no versículo 2 do capítulo 4, vai nos dizer o seguinte: orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi o que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei para fugir para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrepende do mal. Gente, permita-me, a coisa mais difícil é você pregar sendo teólogo, você não imagina, porque você quer descrever os detalhes. Então eu vou ficar tentado aqui a ler o capítulo 3, versículo 10. Capítulo 3, versículo 10, que diz: viu Deus o que fizera, como se converteram do mau caminho, o povo de Nínive, e Deus se arrependeu do mal que tinha lhes dito que faria e não fez. Aí a pergunta que fica, e é polêmica, permita-me ser apologético nesse momento: e Deus se arrepende? Não é? O problema do teólogo quando prega apologético é esse, é que a gente não consegue pregar simplesmente lançando palavra no ar, a gente tem que explicar os detalhes. E Deus se arrepende? Se a Bíblia nos diz em Números 23, 19, que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. E aí, pastor, a Bíblia está dizendo que Deus se arrepende. Permita-me abrir aspas e trazer um conhecimento teológico. Existem os decretos condicionais de Deus e os incondicionais. Os condicionais é aqueles que não os incondicionais é aqueles que não dependem do homem. Vai se cumprir independente de mim ou de você. Os condicionais é que depende da gente. Então, quando Deus diz algo, mas depende da gente, isso pode ter um outro fim. Vou dar aqui duas situações. Jeremias, quem pode abrir? Depois volta para cá, tá, gente? Quem pode abrir? Jeremias 18, 7, 8. Jeremias 18, 7, 8. Vamos abrir juntos. Jeremias 18, 7, 8. Amém? Olha o que está escrito. Deus falando com Jeremias: no momento em que eu falar acerca de uma nação e de um reino para arrancar, derribar e destruir, se tal nação se converter da maldade contra o mal que eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava em fazer-lhe. Não é que Deus se arrepende, é que Deus vai mudar os seus propósitos de acordo com os nossos comportamentos. Os irmãos conseguiram entender? Então a linguagem de Jonas é essa. E uma outra linguagem é 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se orar, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos e me buscar, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e
sararei a terra. Ou seja, é promessa de Deus, sarar a terra do povo que se converte. Ou seja, não virá juízo da parte de Deus. O que virá é cura. O que virá é tratamento da parte de Deus. Amém? Então, compreendido isso, fecha aspas. E agora Deus tratando o profeta Jonas com essa lição de misericórdia. E agora eu quero falar todo o tratamento de Deus na vida do profeta Jonas. Em primeiro lugar, o profeta desobedeceu ao Senhor. Vamos para o capítulo 1. O profeta desobedeceu ao Senhor. Jonas, primeiro capítulo. Veja comigo o versículo 3. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pegou, pois, a passagem e embarcou nele, para ir para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Ou seja, o primeiro erro do profeta Jonas foi desobedecer a palavra de Deus. O profeta que não queria pregar, o pregador que não queria pregar. Primeiro erro, desobedecer a palavra de Deus. Deus trouxe uma visão clara para ele ir para Nínive. Escute, Nínive era 800 quilômetros. Tarsis, ele teria que atravessar o mar Mediterrâneo, chegar na Península Ibérica, porque Tarsis se encontra na Espanha. Eram mais de 8.000 quilômetros. Para chegar em Nínive, ele ia gastar poucas semanas. Para chegar em Tarsis, ele ia gastar meses. Ele preferiu o caminho mais difícil, o caminho mais distante. Mas sempre é esse o caminho da desobediência. Escute uma frase. Valnice Milhões falou isso há muito tempo. O preço da desobediência é maior do que o preço da obediência. Obedecer tem um preço, mas desobedecer tem um preço muito mais caro. Ele preferiu o caminho mais longínquo. Ele preferiu a estrada mais perigosa, que é atravessar o mar Mediterrâneo. E se você for analisar, fazer uma hermenêutica do livro, você vai perceber que a vida de Jonas, uma vida de descendência, teve 7 decadências. Vamos ler? A Bíblia vai dizer o seguinte, versículo 3. Tendo descido a Jope. Ou seja, ele desceu para Jope. Versículo 3 ainda. Tendo descido para o barco. Aí você vai para o versículo 5. Tendo descido ao porão do barco. Aí no mesmo versículo 5. Tendo descido ao sono profundo. A quarta decadência. Quinto, versículo 15. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar. Desceu agora às profundezas do mar, para que o mar o tragasse. E lá, sétimo, desceu ao ventre do peixe grande. Daqui a pouco a gente fala sobre esse peixe grande. Depois no capítulo 2, versículo 6, como se não bastasse, desceu até os fundamentos da terra. Ei, aqui não é mais o ventre do peixe não. Segundo alguns teólogos, ele já estava no Seol. Ele já estava no Hades. Deixa eu ler esse versículo todo. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correm sobre mim para sempre. Contudo, fez subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Ou seja, Jonas morreu. E o profeta que morre em desobediência perde a graça da salvação, meu irmão. Perde a graça da salvação. Olha a situação em que Jonas chegou. Meus irmãos, eu queria chamar a atenção de vocês para uma verdade. Assim é o profeta que não quer profetizar, é o pregador que não quer pregar. Ele vive uma vida de decadência. Desceu a Jope, desceu ao barco, desceu ao porão, desceu ao mar, desceu ao ventre do peixe, desceu agora às profundezas da sepultura. Essa é a história, é a notícia daquele que desobedece a palavra de Deus. A gente vai começar
listar, desceu, ou seja, decadência em todas as áreas da sua vida. Assim foi Jonas, por causa da desobediência do Senhor. Porém, a lição da misericórdia não é somente no monte. Quando Jonas clama ao Senhor, Deus simplesmente o socorre. E no versículo 9, capítulo 2, versículo 9, ele diz: ao Senhor pertence a salvação. Ele clamou ao Senhor, e a partir do momento que ele clamou ao Senhor, sua vida mudou, sua história mudou. Versículo 7 do capítulo 2, olha o que nos diz: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Gente, que coisa tão forte. Vocês estão entendendo aqui o mistério, né? Jonas desce a Jope, pega agora um navio para fugir do Senhor. De repente vem uma tempestade forte, enquanto todos estão trabalhando para tentar acalmar o mar. Eu fico imaginando levantando vela, baixando vela, mudando a vela da direção, segurando o timão. Muitos mercadejantes, comerciantes estavam jogando suas mercadorias fora. O prejuízo financeiro que aquelas pessoas estavam tendo por causa de Jonas, por causa de um só homem, toda a embarcação teve prejuízo. Todos que ali estavam. Assim é um homem desobediente. Ele traz tragédia para a sua família, ele traz tragédia para a sua empresa, ele traz tragédia para a sua igreja, ele traz tragédia para o seu ministério. Olha que coisa tão forte. Escute isso, irmãos. Agora, sabe o que eu acho interessante aqui? Tem muitas coisas a gente mastigar aqui, ruminar aqui, sabe? É que quando Jonas desce para Jope, Deus está calado. Quando Jonas desce para pegar o navio no porto, eu estive em Jerusalém, minha mãe esteve comigo, a gente viu o porto, onde ele pegou justamente o navio, está lá, de Nínive, ou de Jope, a região de Jope. Então, ele desce e Deus calado. Ele entra no porão, Deus calado. Ele é jogado no mar, Deus calado. No momento em que ele clama a Deus, Deus intervém. Deus não age em conformidade com o sofrimento e a aflição do homem, mas como resposta ao seu clamor e à sua oração. Se é algo que você aprende no ministério de Jesus, é que Jesus não age de acordo com as necessidades, dificuldades e problemas das pessoas. Ele age de acordo com a fé das pessoas. A fé das pessoas provocava em Cristo uma reação. E ele disse várias vezes, você vai lembrar dessa expressão: vai em paz, porque a tua fé te salvou. Da mesma forma, a gente em desobediência, Deus fica assistindo. Deus fica assistindo. Até o momento que a gente clama a Deus. E enquanto a gente não clamar a Deus, a nossa vida de desobediência. Mas no momento em que Jonas clamou, Deus ouviu. Você conhece a história, a tempestade veio, os marinheiros, os marujos não tiveram o que fazer. Jonas reconhece: a culpa é minha, o problema é meu. Enquanto eu estiver aqui, o problema não vai cessar. Lançaram Jonas com temor, e isso é inadmissível quando os ímpios têm mais temor do que os crentes. Quando os gentios têm mais temor a Deus, se você ler todo o texto e contexto, vai mostrar que eles não queriam lançar Jonas, que eles tinham temor a Deus. Lançaram porque Jonas disse: olha, se não lançar, meu amigo, vai morrer todo mundo aqui. O problema é comigo, e eu sei que eu sou o responsável por todo esse prejuízo. Lançaram, e depois que lançaram, fizeram sacrifício a Deus, oraram a Deus e clamaram ao Senhor. E agora, eu não posso ir para o próximo ponto sem falar sobre isso. É o mar Mediterrâneo. E a Bíblia não diz que é uma baleia, porque uma baleia é um mamífero. A Bíblia diz que um peixe grande simplesmente apareceu no mar Mediterrâneo. Alguns estudiosos, já cientistas, acreditam que é o cachalote. É um peixe grande que chega a 18 metros de comprimento. Esse peixe leva seu bebê dentro da sua própria boca. Lá em Aracaju, na orla de Aracaju, tem um projeto Tamar.
eu tive a oportunidade de conhecer com minha família e tirei uma foto. Estava com o pastor Rodolfo nesse dia, não foi? Nós tiramos uma foto do crânio de um bebê do cachalote. Crânio, bem maior do que eu. Nós fomos com as famílias, não foi uma viagem bem especial. Tiramos uma foto do crânio do cachalote. Então, Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, para que no final ele venha clamar ao Senhor. Eita, profeta turrão, tinhoso esse aqui, viu? E aí ele vem, porque ele não clamou no início da tempestade. Ele não clamou porque ele esperou tudo isso acontecer, até que ele não clamou no primeiro dia, no segundo dia. O texto nos leva a entender que ele clamou no terceiro dia, quando sua alma já está descendo ao inferno. Aí ele clama, Senhor, e Deus o livra. Deus falou o peixe. Gente, é o seguinte, é muita lição, gente. É muita lição. Quando você quer pecar, você vai custear o teu pecado. Você vai botar a mão no bolso e você vai custear, porque Deus não financia pecado. Agora, quando você se arrepende, aí, meu irmão, Deus investe na sua vida de uma forma tal que já está lá Jonas, para lá do meio do mar Mediterrâneo, ou na metade, como alguns dizem, que essas tempestades é muito comum no meio desse rio, porque no meio desse mar, porque é um mar bem fechado, é chamado também Mar Grande. E quando ele está lá, Deus simplesmente envia um transporte. A baleia, perdão. O peixe grande que o vomita em terra plana, para que ele possa agora voltar à sua missão. Tremendo isso. E eu tenho certeza que eu estou falando aqui, Deus está ministrando no seu coração. Você quer custear o seu pecado, você só vai ter prejuízo. Mas se você quiser viver em obediência, em fidelidade com Deus, Deus vai investir e vai financiar os teus sonhos, porque os teus sonhos são promessas de Deus. Todo mundo que está em desobediência só vai ter prejuízo. Só vai ter prejuízo. Deus não permite que um filho seu peque com sucesso, né? Deus não permite que um filho seu peque com sucesso. E essa é a verdade, meu irmão. Então, primeiro erro de Jonas, desobedecer a palavra. Mas se você pensou que Jonas estava curado, nananina, não. Não. Você vai aí para o capítulo 3. Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Preste atenção aqui, irmãos. Quantos dias para percorrê-la? 3. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Quantos dias era para percorrer a cidade de Nínive? 3. Quantos dias Jonas levou para percorrer? Será que ele queria fazer? Ô profeta tinhoso, turrão. Será que ele queria fazer a missão? 3 dias para percorrer a cidade de Nínive. Ele faz tudo em um só dia. Consegue fazer direito? Não. Ele faz tudo em um só dia, porque ele não queria a conversão daquele povo. Ele não queria a salvação daquele povo. A missão que Deus tinha dito era para anunciar a toda a cidade de Nínive. E o texto é tão claro: a cidade era para percorrer em 3 dias. E daí começou a entrar a jornada de um dia, e clamava dizendo: ainda 40 dias e Nínive subverterá. Essa versão diz: começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia. Um dia, ou seja, fazendo uma obra mal feita, pregando de qualquer jeito, pregando de qualquer modo, sem compromisso com o Senhor, sem compromisso com aquelas vidas. Aquelas vidas foram alcançadas, não foi por causa da pregação de Jonas, não. Porque Jonas não pregou bem, a verdade é essa. Essas vidas foram alcançadas por causa da graça e da misericórdia do Senhor. E agora, nessa passagem, a segunda lição dessa verdade aqui, é que a primeira, Jonas desobedeceu ao Senhor, e nessa,
agora ele simplesmente negligenciou a missão. O pregador que não queria pregar, o profeta que não queria profetizar, desobedeceu a palavra e agora negligenciou a missão. Quantas pessoas não têm feito isso? Negligenciado a missão que Deus tem lhe dado. A Bíblia nos diz que maldito aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. E Deus nos confia uma missão e a gente vai fazer de qualquer forma, de qualquer jeito, de qualquer maneira, de uma maneira bem displicente, bem negligente. Assim foi a segunda lição terrível do profeta Jonas. Ele fez isso e simplesmente subiu. Gente, por que ele não voltou para Jerusalém, que era a sua terra? Já parou para pensar nisso? Não deu o recado? Por que não voltou para a sua terra? Ele queria assistir. Você conhece gente assim? Fica de longe. Igual urubu. O urubu não mata ninguém. Mas também quando a pessoa morre, o urubu vem para cima com tudo. Ficou igual abutre de longe, só esperando o juízo de Deus, só esperando a desgraça, só esperando a destruição. E mais do que isso, de alguma forma, torcendo para que acontecesse isso. Desobedeceu a palavra, negligenciou a sua missão. E a pergunta é: por que não voltou para Jerusalém? Deus não pediu para que ele ficasse. Deus pediu apenas para que ele anunciasse. Mas ele sobe do monte, em um monte que tem uma visão panorâmica, e fica ali torcendo pela destruição. De repente, meu irmão, estou ministrando, e é possível que haja isso em nosso coração. O desejo de ver a destruição daqueles que nos fizeram mal. Deixa eu dizer uma verdade para você. Isso não é saudável. E há muitas pessoas que infelizmente agem dessa maneira. Agem dessa forma. Esperam a queda de alguém para se alegrar. Sabe o que a Bíblia diz sobre isso? Provérbios, por gentileza. Capítulo 24, versículo 17. Aprenda isso. Você vai agora agir não como Jonas. Ontem eu tive uma lição O Willis estava comigo, né, Willis? Vou contar uma historinha ontem que aconteceu. Escuta isso. Provérbios 24, versículo 17. Quando cair o teu inimigo, Provérbios, capítulo 24, 17. Quando cair o teu inimigo, não te alegres. E quando tropeçar, não se regozije o teu coração. Próximo versículo. Para que o Senhor não veja, e isso seja mal aos seus olhos, e desvie dele a sua ira. Entendeu o mistério aí? Entendeu aí? Cuidado com essas músicas de... Tem umas canções bem desaforadas aí, né, gente? Desejando, e Deus vai agir, e Deus vai fazer assim, pai, pei. Tenha cuidado com isso, irmãos. Isso não é de Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Imagine aqui. Jesus vai com Pedro, com João, os apóstolos. E João era chamado filho de trovão. E eles ensinam o evangelho para um povo. E aquele povo simplesmente fecha as portas, não aceitam, expulsa. Quando Jesus está saindo expulso daquela terra, daquela cidade, João diz bem assim: Senhor, vamos fazer igual a Elias. Vamos pedir a Deus que derrame fogo dos céus sobre eles. Ele pensou que estava dando uma ótima ideia. Eu fico imaginando Jesus olha para João e diz, é o que está escrito: que espírito é esse vosso? Que espírito é esse vosso? Que repreensão, que natureza, que essência é essa? Eles não quiseram nos ouvir, mas nem por isso nós vamos destruí-los. Vamos seguir o nosso caminho.
O texto, meus irmãos, vai nos dizer o seguinte: quando você vê seu inimigo cair, quando você vê seu inimigo tropeçar, não se alegre. Porque se você se alegrar, Deus vai tirar o juízo que está sobre o seu inimigo. Porque isso para te corrigir. Ontem nós estávamos lanchando, depois da aula de teologia. Aí Sara não queria lanchar. Aí estava eu e Gabriel, Vanessa, o Willis estava nessa ocasião. E a gente pegou uma latinha. Eu gosto muito de Fanta Uva, tá, gente? Já que eu estou proibido de tomar coca. Não tem muita diferença não, né, gente? Aí eu peguei a Fanta Uva. Aí coloquei no meu copo, coloquei no copo de Gabriel. Tomei rápido, Gabriel deixou lá. E já não tinha mais na lata, né? Aí vem Sara, copo de Gabriel cheião. Aí vem Sara: papai, eu quero, papai, eu quero Fanta Uva. Ela pegou o copo, aí eu derramei um pouquinho que estava no copo dela e deu um dedo, só deu um dedo, né? E o copo de Gabriel cheio, o meu já não tinha nada. Aí Gabriel olhou para ela e começou a rir, começou a ridicularizar. Não tem, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí, como pai, eu preciso ser justo. Naquela hora eu disse: por que tu não ficou calado? Aí eu peguei o copo de Gabriel e derramei no de Sara e botei um pouquinho de Sara a mais, porque ele já tinha bebido. Eu disse a ele: por que você não ficou calado? Naquela ocasião, Deus me fez lembrar justamente dessa palavra. Às vezes a gente está sendo beneficiado por Deus. Às vezes a gente está vendo a pessoa de alguma forma sendo tratada por Deus e de repente a gente vai se alegrar. Meu irmão, você só tem a perder. Gabriel que o diga. Você só tem a perder, você não vai ganhar. Sabe por quê, meu irmão? Escuta aqui. Deus é justo. Deus é justo. Deus é justo. E quando você quer fazer justiça com suas próprias mãos, você está declarando que não confia em Deus. É por essa razão que Deus diz: não vingueis a vós mesmo, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. É como Deus diz bem assim: deixa comigo, e tenha certeza que eu não vou deixar barato. Agora você não precisa sujar suas mãos. Deus disse a Abraão: Abraão, venha cá, abençoarei os que te abençoares e amaldiçoarei os que te amaldiçoares. Você não precisa fazer nada a não ser andar na minha presença e ser uma bênção. Do resto eu me encarrego. Aleluia! Glória a Deus. Isso é confiar em Deus, irmãos. Isso é depender de Deus. Isso é deixar Deus ser Deus em nossas vidas. Falando dos meninos, eu fico, acho que como pai, nada nos chateia mais, né, do que ver os nossos filhos brigando, né? Isso é horrível, terrível. E aí aconteceu uma situação que Sara bateu em Gabriel e Gabriel bateu em Sara. Quem apanhou? Os dois. Aí eu disse a Sara: mas pai, ele começou, Biel, mas pai, ele começou, pai. Eu pensei: quando isso falar, venham até mim, digam até mim, digam a mim. É como se eu dissesse: não vingueis a vós mesmo, a mim pertence a vingança, e eu retribuirei. E eles aprenderam a lição, às vezes. Às vezes eles cumprem. Aí quando acontece: pai, Sarinha me bateu, pai, Biel me bateu. Aí eu vim dobrado, viu, gente? Aí eu venho dobrado, boto as mãos, eu bato com a mão porque eu quero sentir a dor, sabe? Eu não gosto de bater com sandália. A vara da disciplina eles conhecem. Antes de 1 ano eles já tinham levado uma tapinha. Gabriel bateu no meu rosto. Eu: como é que é? Pá, no rosto dele. Aí ele bateu mais forte no meu. Eu: o que, rapaz? Pá! Ele: eu só aprendo aqui, quem manda aqui sou eu, rapaz. Ele aprendeu a lição, bebê. Nunca mais vai fazer isso. Porque tem filhinhos batendo no rosto do pai. O papai:
Meu irmão, você tem que ensinar logo desde pequeno, porque quando isso cresce dá trabalho. Você tem que ensinar logo, lógico que a gente está falando da vara da disciplina, a gente não está falando de judiar das crianças, a gente não está falando de espancar, a gente está falando de disciplinar. O que eu quero dizer aqui é que, meus irmãos, esse texto, não vingueis a vós mesmos, mas a mim pertence a vingança, eu retribuirei. A gente tem que tomar posse desse texto. Escuta uma verdade. Jonas queria vingar a morte do seu pai. Você esqueceu disso? Não, né? Jonas queria assistir aquele povo sendo destruído e no fundo dizer: assim como vocês tiraram a vida do meu pai, Deus tirou as vossas vidas. Deus viu isso no coração de Jonas. Mais do que isso, Deus viu que o povo se converteu. E quando o povo se converteu, isso já é no versículo 10, né, do capítulo 3. Aí vem a terceira lição. Com isso, capítulo 4, versículo 1. Com isso desgostou Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor, disse, versículo 3, peço-te, Senhor, que tire a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Desobedeceu a palavra, negligenciou a missão e agora, terceiro estágio da vida do profeta, se revoltou com Deus. Ele começa a brigar com Deus, sem razão, sem motivo e sem fundamento nenhum. É razoável a tua ira, Jonas? É razoável a minha ira. Eu quero morrer. Olha que cena. Melhor minha morte. Peço, pois o Senhor tire minha vida, porque melhor é morrer. E ele pede 2 vezes, melhor me é morrer do que viver. Ele não está preocupado com sua reputação. Não é um problema de xenofobia. É um problema pessoal. É um desejo de vingança. Aí entra Deus, tratando um profeta, e Deus sabe tratar profeta, meu irmão. Ei, deixa Deus tratar profeta, porque Deus sabe tratar profeta. Deus sabe cuidar daqueles que lhe pertencem, daqueles que são seus. Deus cura a vida de Jonas, e esse texto termina com uma pergunta. O único livro da Bíblia que termina com uma pergunta. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Deus mostra a lição de compaixão, a lição de misericórdia que transformou a vida do profeta Jonas e que pode hoje transformar a nossa vida também. Não pregue para que Deus venha condenar as pessoas, mas para que Deus venha converter as pessoas. Em Isaías 40, você abre a palavra de Deus lá em Isaías 40, está lá escrito o seguinte: consolai-vos, e outra vez vos digo, consolai-vos. Consolai-vos, consolai o meu povo. Outra vez vos digo, consolai o meu povo. Deus dizendo ao profeta, gente, deixa eu pegar isso, eu preciso ler Isaías 40. Consolai o meu povo, diz o Senhor, o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que é fim do tempo da milícia, que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Consolai, a palavra de hoje é consolai, não é contendei, não é condenai, é consolai. O que o povo precisa é de um consolo, de uma palavra de consolo, de uma palavra que traga esperança. Não é contendei, não é condenar, é consolai. Consolai o meu povo, diz o Senhor. E se aqui há pregador, e se aqui é profeta, escute isso, consolai, consolai. E a gente quer anunciar a palavra de Deus contendendo, condenando, não vai funcionar. Não vai funcionar, consolai, consolai. Então nós devemos pregar não para que a condenação de Deus se estabeleça, mas para que a conversão aconteça. Lógico que nós vamos falar sobre as consequências das decisões humanas, mas você não precisa ser um
um terrorista. Você lembra quando Paulo chegou em Atenas? Você lembra quando Paulo chegou em Atenas? Atenas, na Grécia, é um povo idólatra, um povo que tinha a crença do politeísmo, vários deuses. Se você for ler Atos, ele vai dizer: vejo, senhores atenienses, que vós sois muitos religiosos, porque passando por aqui percebi que há vários altares oferecidos a diversos deuses. E aqui eu gostaria de falar sobre isso, o altar ao Deus desconhecido que estava lá. E ele começa a evangelizar aquele povo, sem condenar, sem contender, consolando. Não precisou chutar imagem de ninguém, não precisou insultar crença de ninguém, mas soube com sutileza anunciar o evangelho naquele lugar, sem desejar a condenação daquelas pessoas, mas desejando, sobretudo, a conversão daquelas pessoas. O profeta Jonas foi tratado, mas eu preciso dizer, Jonas voltou para sua casa, e os historiadores afirmam, fato verídico, que poucos anos depois, aquele povo de Nínive veio a ser destruído. Eles jejuaram, viveram o arrependimento por um momento, mas depois voltaram às práticas pagãs. E logo após, Deus não levantou mais nenhum profeta, porque a profecia de Jonas ainda estava com total credibilidade. Convertei-vos, convertei-vos, convertei-vos. No final de tudo, Deus ainda honrou a palavra de Jonas, não naquela hora, mas depois. Nínive, em menos de 10 anos, veio a ser destruída, veio a ser exterminada. E hoje, Nínive não existe, a Síria não existe, mas Israel e Jerusalém ainda existe. A terra do profeta ainda existe. A nação do profeta ainda existe. A cidade do profeta ainda existe. Agora imagina Jonas comigo, em Jerusalém. Jonas, está sabendo da notícia? Qual? A cidade de Nínive, e foi destruída pelo Senhor, viu? Arqueólogos cristãos mostram que a ira de Deus desceu sobre aquele povo. Nínive foi destruída. Aí Jonas, quando recebe essa notícia, diz: e foi. Começa a chorar, porque agora seu coração está transformado. Você entende o que é isso? Se você não entende o que é isso, deixa eu te dizer. Quando chegaram até Davi e disseram: Saul morreu. Saul era a pessoa que ele desejava mal. Saul era a pessoa que ele perseguia. Saul era a pessoa que queria matá-lo. Quando Davi ouve essa notícia, sabe o que ele vai fazer? Ele vai chorar. Interessante, né, gente? Que quando é para enfrentar Golias, ele parte para cima. Mas quando é para enfrentar Saul, ele foge. Inimigos diferentes, batalhas diferentes, estratégias de guerras diferentes. E agora ele não fica alegre com a morte da pessoa que deseja o fim da sua vida. E Saul morreu. E nenhum dos seus filhos assumiu o trono. Davi assumiu o trono. E Deus lhe fez uma promessa: para todo sempre os teus descendentes estarão no trono. E Jesus é chamado de filho de Davi. Nós andamos na cidade de Davi, em Jerusalém, né? Cidade linda. Tem até o túmulo de Davi nessa cidade, guardado. Até hoje, como aquele homem é respeitado, como aquele homem é admirado por aquele povo, até hoje. Ou seja,
a sua história se perpetuou no tempo. E o seu legado marcou muitas vidas e muitas histórias. Um dia, lá depois de muito tempo, Jonas ouviu a notícia. E ao contrário daquela hora, daquela época, ele não se alegrou. Ele se entristeceu porque ele entendeu os propósitos de Deus. Receba essa palavra, meu irmão. Eu não sei como ela se aplica em sua vida. Eu só sei de uma coisa. Na medida que eu prego, a palavra de Deus vai surtindo o seu efeito, contextualizando a cada realidade. Eu não sei qual Nínive que te fez tanto mal. Eu não sei o que Nínive tirou de você. Eu também não sei o que você deseja que aconteça a Nínive. Eu só sei de uma coisa, que Deus te trouxe aqui para fazer uma plantinha nascer e ao mesmo tempo essa plantinha morrer e te dar uma lição de misericórdia, que Deus é um Deus que tem compaixão. Não se alegra com a morte do ímpio, antes espera que ele se converta e se afasta do mal. Amém? Vamos parar de ouvir sabor de mel. Quem te viu passando pela prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Eu acho linda a canção, mas há um momento que parece um ar de desaforo, né? Vocês vão ver, deixa bichinho, deixa Jeová dar reviravolta na minha vida, de repente Jeová chegar e vocês vão ver. Isso não é evangelho, não é com essa essência, não é com esse coração. Amém, meus irmãos? Receba esta palavra e não se alegre quando o juízo de Deus começar a descer, porque eu vou lhe dizer uma coisa, vai descer, meu irmão. Não vos enganeis, porque de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, ceifará. Quem semeia na carne, ceifará na carne. Quem semeia no Espírito, ceifará no Espírito. E aí eu digo igual os matutinos, não? O pessoal, o matuto sertanejo, meu irmão, ele fala: há que se faz, há que se paga. Mas não é você que cobra, não. Amém? Há que se faz, há que se paga, mas não é você que cobra, não. E eu lhe digo mais, há que se faz, há que se paga, e paga só uma prestação, viu? O resto da prestação é na eternidade e é uma dívida sem fim. Essa palavra se resume somente a uma verdade: confiar em Deus. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.